Muito bem, chegamos para mais um episódio do Produtivamente. Igor, fala, Júnior. Eu estou sentindo muita, mas muita alegria na minha felicidade hoje. Somos dois, então. Rapaz, diz que alegria não é um sentimento, é um fruto do espírito. E hoje, rapaz, o dia me pegou. Tava com uma ardente expectativa, muita vontade desse podcast, porque a gente vai falar com uma pessoa muito especial, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que realmente importa na vida. 3 coisas fundamentais: propósito, família e, acima de tudo, Jesus. E para isso, a gente tem um convidado muito especial, meu amigo e pastor do meu amigo, que também já foi o meu pastor. Estou falando do meu amigo pastor Emerson Gomes, um homem de Deus com uma história incrível. Pastor Emerson, seja muito bem-vindo. Amém, mano. Que satisfação. Satisfação poder partilhar essa mesa com vocês. Eu sei que esses salgadinhos aqui estão convidativos, mas o que vale é a palavra que vai ser liberada aqui, né? Então, ansioso por esse encontro. A mesma expectativa que estava sobre a tua vida estava sobre a minha. Então, hoje foi um dia de expectação. Estava numa expectativa de estar aqui. Muito bom mesmo, tá? Partilhar esse tempo com vocês. Amém. Sabe que o teu roteiro foi um dos mais difíceis de construir, tá? Porque assim, tu mandou muito pouca coisa e eu conheço muita coisa de ti. Então, tipo, eu tive que alinhar aquilo que eu tinha vontade para deixar dentro de um tempo que a gente consiga transmitir dentro de um horário, né? Uhum. Mas a vontade era, nossa, ter uma conversa de muitas e muitas horas, assim, porque, cara, tem história. Tem muita história. Mas antes da gente entrar, de fato, no nosso roteiro aqui, tá? Antes da gente mergulhar no tema principal, né? Conta pra gente um pouco sobre quem é o Emerson Gomes e como Jesus entrou na tua vida e mudou tudo. Emerson Gomes. Eu sou uma... Não sei a palavra certa para dizer, mas a realidade é que eu não sou nada se não fosse Cristo na minha vida. Eu sou um homem muito bem casado, diga-se de passagem. Minha linda e maravilhosa esposa, Sheila Gomes. Sou um pai realizado, não tem como pedir nada diferente mais para o Senhor. Ele me deu uma esposa, aquela mulher sábia que diz que edifica uma casa. Eu tenho. Ele deu frutos do nosso amor. Me deu 2 filhos amados, maravilhosos, Eric e Yasmin. E eu chego com 39 anos da minha vida, que eu estou hoje, e eu posso te dizer que eu sou realizado pelo que eu já tive. O que o Senhor me proporciona após isso, além disso, para mim é tudo dádiva. Eu não era merecedor e tudo que Ele me concedeu pós minha esposa e meus filhos, para mim é dádiva, porque se pudesse eu pedir, escrever, determinar algo para o Senhor, como a gente gosta de fazer muitas vezes, né? Eu quero fazer algo, eu quero que o Senhor me dê assim. Se eu fosse escrever, eu não seria capaz de descrever a minha família, o que o Senhor me deu. E tudo que nós realizamos agora, então, é para a honra e glória do Senhor. Tudo. Toda a nossa vida é voltada para glorificar o Senhor. Somente isso. Nada além disso, nada mais do que isso. Senão estaria sendo fora do propósito. O que tem sido mais marcante para ti nessa jornada com Jesus até agora? A palavra... Eu acredito que a palavra que vai marcar isso é o que tu falou no começo ali, Júnior. Propósito, cara. Tu encontra Jesus, tu entende propósito. Antes de Jesus, tu não sabe o que é propósito. Tu pode ter sonho, tu pode ter metas, tu pode estabelecer medidas que tu quer alcançar, que tu almeja obter, mas não é propósito. Nada disso é propósito. Só é propósito se Jesus é o centro. Se não for Jesus o centro, são metas, são sonhos, são projetos, mas não é propósito. Então, a minha caminhada com Cristo, nesse tempo em que Ele me encontrou, a partir deste momento, há 14 anos atrás, quando eu tenho esse encontro com Cristo, novamente, me criei, né, dentro de uma igreja evangélica, mas saí, fiquei muitos anos fora. E quando eu teve esse encontro novamente, eu encontrei propósito para a vida. Até então, vivia um dia após o outro.
né, a ermo, de forma egoísta, egocêntrica, como qualquer um que vive sem propósito vive, buscando metas, buscando sonhos, conquistas, mas sem entender propósito. E encontro com Cristo é isso, é tu entender o propósito. Então, é aquilo que Jesus vai te submeter nesse propósito, aquilo que Paulo diz, eu aprendi a viver no pouco, mas a vivendo muito, a não ter, mas ter também. Então, é isso, tu entende o propósito de cada coisa. Tudo que tu é submetido, sabe que o Senhor está fazendo alguma coisa ali. Ele está te lapidando, Ele está te forjando, Ele está te fortalecendo, Ele está te impulsionando. Propósito. Vida com Cristo tem propósito. Sem Ele, sonhos, meta, objetivo, mas não é propósito. Muito trabalho, muito cansaço, muita fadiga. Fadiga e canseira. Fadiga e canseira. Você falou algo no domingo no culto sobre isso, me marcou, né? Que Deus nunca pega alguém desocupado. Então eu olho para tua vida e eu vejo como você é ocupado e pelo propósito, né? Não só estar ocupado, porque sim, Marta foi essa pessoa que estava sempre ocupada, mas não. Tem um propósito, é diferente. Quando sim, tu faz algo que Deus te chamou, então isso me marcou muito. Exato, tu tem que estar em constante movimento, né? Foi isso que nós estávamos conversando, né? Se tu não está se movimentando, porque o reino é um reino de movimento, né? A gente costuma dizer que Deus não muda, mas Ele se movimenta. Então, se Ele se movimenta e nós estamos seguindo Ele, nós estamos se movimentando junto. E a partir do momento em que tu para de te movimentar, é que nós estamos falando de acomodado, né? Pessoas acomodadas. A partir do momento que tu para de te movimentar, tu te torna um alvo fácil do inimigo. Tu vira uma presa fácil. Então, tá em pleno movimento, foi o que Jesus disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, eu estou me movimentando, eu não estou parado. Não é venha até mim, é siga-me. Eu estou indo, vem atrás, porque se nós parar... Davi foi um homem que foi por muito tempo, foi perseguido por Saul. Mas todas as vezes que Saul chegava no lugar em que ele havia sido comunicado para ele, ó, Davi está lá. Quando ele chegava lá, Davi não estava mais. Um homem que vai viver o reino de Deus não pode ser um homem acomodado. Ele tem que ser um homem em movimento. Tem que ter uma casa em movimento, tem que ter o teu propósito. Por isso tu entende propósito. Amém. Eu lembro... Há uns anos atrás, a gente congregou junto um tempo, e eu lembro que foi feito um retiro, um mini retiro, assim, um pré-retiro, na chácara do Daniel. Uhum. E aí eu tava com 11 dias do jejum de Daniel, eu e a Lili, cara. E convidaram a gente pra cozinhar uma turma. Nossa. Não, muito louco, assim. Na primeira noite a gente fez estrogonofe, e eu e a Lili, pra todo mundo. A gente cozinhou pra galera. Fez estrogonofe e tudo mais e preparou uma mesa. As verduras pra vocês. E aí vocês. cozinhamos as verduras, né? Daí o Emerson chegou assim cara, não acredito nisso. No segundo dia, no domingo, de meio-dia, eles fizeram um galeto, né? E aí o Emerson veio com uma coxa de galinha pra mim. Ô, gordinho, olha aqui. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei, cara, que Deus não quer esse sacrifício teu. Seja livre, cara. Vai viver com Deus. Cara, e aquilo me libertou de uma forma tão grande, porque eu tava fazendo o jejum de Daniel não por um propósito. Eu tava fazendo porque eu vi muitas pessoas fazer. Exato. E quando tu tem um propósito na tua vida, e às vezes tu vai se desviar do propósito, mas tu tem pessoas ao teu lado que têm a mesma visão de propósito, eles vão vir com palavras de libertação para ti. Sim. Né? Então isso é muito importante. Nós estávamos falando agora um pouco antes de começar o podcast aqui, e hoje é um dia que eu acho que eu vou lembrar de muitas histórias, porque a gente tem algumas, né? Passemos algumas juntos já. E uma das que mais me marcou, assim, foi sempre as tuas mensagens. As mensagens sempre foram mensagens muito de confronto, né? Porque tu é um homem que mudou muito, né? A história de vocês, por exemplo, tu viveu 5 anos com a pastora Sheila e não era casado. Quando tu te converteu, tu alinhou toda a tua vida, tudo para viver uma vida de retidão. Então, eu sempre te admirei por isso, porque apesar das consequências, ou do poder, ou do não poder, não dava desculpas. Tu se moldou para viver uma vida de caráter. Então, quando a gente ouve tu ministrando e confrontando muitas vezes a gente ter um caráter de Cristo, né, a gente vai te ouvir. E uma das mensagens que eu vi tu ministrando em 2020, antes de 2020, 2019, ali, era sobre Jesus ser suficiente, né? E aí passou-se uns dias, veio 2020, veio a pandemia, né? E aí nós estávamos no carro, e aí
tu falou pra mim, cara, eu nunca senti tanto o peso de uma palavra, né? E aí tu disse que a tua mãe falou pra ti assim, filho, cuidado. Como é que a Rose falou? Cuida que tu prega, Cuida filho, que tu vai prega, viver filho, isso tu aí. vai viver isso ainda, né? E daí tu disse, eu senti o peso das palavras da minha mãe nesses dias. Sim. Né? E tu disse, não é nem pela questão do dinheiro, quando estourou a pandemia e tudo mais, porque agora eu vendo a minha casa, eu vendo o meu carro, a minha vida eu resolvo, mas eu tenho 70 e poucos funcionários que esses 600 reais que estão falando em dar para eles aqui não resolve nenhuma semana de alimento deles. Então, aquela tua preocupação com tudo aquilo te deixou em luta, né? Mas dias depois Deus te deu uma solução, e tu mesmo falou que agora há pouco ali que tu ganhou muito mais do que quando tu trabalhava no tradicional e toda a tua empresa não parou e tudo seguiu em frente porque tu realmente acreditou que Jesus era suficiente. Suficiência. Fala um pouco para nós sobre Jesus, esse Jesus que é suficiente. Suficiência, cara. A suficiência da presença do Senhor. Eu tenho... Quando a arca é perdida, roubada pelo povo filisteu, né? Que os filhos de Eli vão lá para a guerra, eles morrem e a arca é saqueada. A presença de Deus. Essa é uma história muito conhecida no nosso meio, mas essa arca ela sai dali, ela é roubada e os filisteus começam a sofrer danos por eles ter pego a presença do Senhor. Né? E eles fazem assim, vamos devolver isso aqui. Elas tá incomodando, nós achamos que nós ia incomodar eles, mas está incomodando nós, vamos devolver. Eles devolvem a arca. Essa arca ela vai parar na casa de Abinadab. E interessante que essa arca ela ficou na casa de Abinadab não foi uns dias. Ela ficou na casa de Abinadab 20 anos. Só que esses 20 anos que ela ficou na casa de Abinadab, não se conta uma história que aquela arca fez diferença na casa desse homem. Davi, então, ele assume o reinado e quando ele manda buscar a arca, a gente sabe da história, Uzá morre naquela ali e aquela arca, por um instante, ela para na casa de Obed-edom. E nessa casa de Obed-edom, ele quis ela. Na casa de Abinadab, a arca foi parar sem ele querer, sem ele fazer questão. Na casa de Obed-edom, ele disse assim, deixa aqui na minha casa. E em 3 meses que a arca ficou, 3 meses, aquilo que aconteceu na casa desse homem chegou nos ouvidos de Davi. E a palavra foi, Deus está fazendo maravilhas na casa de Obed-edom, porque a presença está lá, porque a presença é suficiente. Só que por que ele não fez a mesma coisa na casa de Abinadab? Por quê? A questão é, a presença, não somente a presença em si, ela é suficiente, é o quanto tu honra a presença do Senhor. A questão, então, está na honra. Aquele que tem muitos que vêm com a vida destruída e a gente diz assim, Jesus é a solução, ele pode resolver. E a gente quer colocar a presença na casa, na vida, na família, e essa pessoa diz assim, não, então tá, eu até aceito, deixa ela lá em casa. Só que essa presença não é honrada. Só que tem uns que não precisa falar 2 vezes, eu desejo, eu vou começar a honrar, daí eu vou começar a viver sob o princípio. Eu vou começar a fazer o que ele quer que eu faça, eu vou começar a honrar aquilo ali. Essa honra da presença é aonde dá o resultado. É essa suficiência que tem na presença. Então, tu descansa o teu coração quando tu honra. Por isso que 2 Samuel 2:20, a Bíblia diz assim, eu honrarei os que me honram, mas os que me tratarem com desprezo, eu desprezarei. Isso não é qualquer um que está falando. Isso é sim o Senhor que está falando. É Deus dizendo, tu me honra, eu vou te honrar. Por quê? Porque tu está honrando a minha suficiência. Mas se tu quer ter apenas como um amuleto de sorte na tua casa, para que quando tu quiser alguma coisa, tu vai lá e faz um 0800 para ver se eu te mando alguma coisa, daí tu não está honrando, tu está desprezando a presença dele ali. E essa presença, embora seja o nome dele, para ti não vai fazer diferença. Mas então por que muitos alcançam e muitos não alcançam? Porque uns honram, outros desonram. Uns honram, outros desprezam. Então, a suficiência. Essa palavra marcou muito a minha vida, Juninho. Nós já comentamos sobre isso. Eu acredito que ser a palavra que mudou o patamar da minha vida, quando Deus me deu essa palavra. E foi bem nesse texto, foi nesse contexto que eu preguei essa mensagem da suficiência de Cristo, da suficiência da presença de Jesus na tua vida. E essa palavra foi um start de uma metanoia. Eu amo essa palavra, né? Uau. Eu amo essa palavra. Foi o start, foi a mudança de mente, foi
Parar de ver as coisas neste ângulo e começar a olhar no ângulo do céu. Parar de olhar as coisas de baixo para cima e começar a olhar na perspectiva que o Senhor está olhando. O que Ele está fazendo? É sobre mim. Tudo é sobre mim. Tudo é sobre a minha vida. Tudo é sobre quem eu sou. Eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. É sobre Ele. É suficiente. Então, quando Jesus, no Sermão do Monte, diz assim, buscar em primeiro lugar, ele fala todo o contexto, ele fala todo o sermão dele está baseado sobre isso. Mateus 5, 6 e 7. Mas no final ele diz, então, depois de eu falar tudo isso para vocês e tudo que eu explanei, vocês têm uma coisa só para fazer. Só há uma coisa. Busquem o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Mas nós vivemos, enquanto nós não viver essa metanoia de olhar nessa perspectiva que Jesus explicou, nós vamos viver correndo atrás das demais coisas. E o reino daí não é revelado na nossa vida. E o que representa para ti essa? Como tu definiria honra? Ela está ligada à obediência? Totalmente. Totalmente. Totalmente ligada à obediência. Por quê? Porque o que um pai espera de um filho? Hoje eu tenho 2 filhos. Né? Qual é a maior medida do meu filho me honrar? Eu não estou com ele, eu não estou perto dele. Ele está fazendo o que eu ensinei. Honra. Não existe outro nível de honra a não ser obediência. Honra, obediência, daquele que é superior. Meu filho, ele está no colégio, minha filha está indo para o colégio agora, e eles vão passar horas longe de mim. Os princípios que eu estabeleci, que eu implantei no coração deles, embora possa vir inúmeros propostas para eles, eles vão me honrar quando eles fazer não aquilo que eles estão proposteando, não aquilo que eles estão falando, mas ele vai fazer aquilo que eu ensinei, aquilo que eu mostrei para ele em casa. Ele está me honrando. Então, quando eu honro ao Senhor, quando eu caminho sobre aquilo que agrada o coração dele, isso é honra. Então, assim, do que eu gosto? Eu gosto do que o Senhor gosta. Pronto. E o filho faz o que vê o pai fazer. O que vê o pai fazer. João capítulo 5. O que eu entendi agora com essa história é que a honra se dá mais na ausência do que na presença. Porque é muito fácil tu tá na presença e falar, Deus, eu te amo. Tá, aí mas é medo, longe? Né? Na presença é medo. E quando tu tá com os outros, como que é? Na presença, tem duas palavras para isso aí. Na presença, ou é medo ou é bajulação. Ou é bajulação. Tá? Eu honro o Juninho, não aqui agora. Eu posso falar inúmeras palavras bonitas, né? Mas eu honro na ausência. É porque eu não vou denegrir. Não vou denegrir. Então, para o Senhor é a mesma coisa. Quando eu estou precisando, eu honro. Não, eu não estou honrando. Eu honro em todo o tempo. Eu honro fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer, como Ele me chamou para fazer e quando Ele me chamou para fazer. Pronto. Honra, obediência. Total obediência. E foi muito interessante, porque quando Deus começou a ministrar teu coração sobre a palavra, desse Jesus suficiente, né? Nessa figura de Jesus suficiente, quando Deus começou a ministrar a tua palavra, tu é uma pessoa, é um empresário bem-sucedido, com uma empresa estruturada, com tudo funcionando, né? E aí Deus faz o quê? Ele manda uma pandemia que atingiu todo mundo. Sim. Que o mais pobre e o mais rico ficaram no mesmo lugar. Mesmo nível. No mesmo nível, entendeu? E é nesses lugares que a gente conhece o que é honra, o que é bajulação. Exato. E o que é medo. Por isso que, quando eu falei, né, a Bíblia diz assim, que eu honro os que me honram. Então, assim, o dia mau ele chega pro justo e pro ímpio, né? A Bíblia diz rico, isso. pro pobre, pro rico, pro pobre. O sol nasce para todos, o dia mau chega para todos. Aonde está, então, a honra do Senhor? Aonde, então, entra a provisão da suficiência dele? Para aqueles que estão honrando. Tu está honrando, tu está andando em obediência, descansa o coração. Porque tu tem buscado o primeiro lugar, o reino dos céus e a justiça dele. Então, independente do lugar que você esteja, ali há suficiência. Há suficiência, há socorro. O socorro bem presente na hora da angústia é para os que honram. Porque muitos não estão sendo providos dessa suficiência, por quê? Porque estão desprezando essa presença. E que nem o Júnior falou agora há pouco, né? Eu queria uma dica, porque a gente vê o senhor empresário, tem família, pastor, esposa, filho, imagina e vem desfrutando de tudo, né? Como conciliar tudo isso?
Ah, Igor, essa é uma pergunta bem difícil, cara. Se eu te disser, eu não vou saber. Isso aí é como explicar Deus. Ninguém explica Deus. Tu não tem como conciliar uma coisa. Eu acredito que o parâmetro mais fácil é a partir do momento que tu tem essa metanoia, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele é suficiente. Então, todos os lugares que ele nos posicionar, ali não é sobre mim. Então, se ele está me posicionando hoje como um empresário, não é sobre mim, é sobre ele. Então, se é sobre ele, é ele que faz. Eu sou apenas um instrumento, né? Se ele está me posicionando hoje para ter uma família fundamentada, e eu entendo que ele é suficiente, não é sobre mim, é sobre ele. Então, eu só tenho que caminhar onde os passos dele estão indo. Se eu entendo que para pastorear, cuidar de uma comunidade, eu preciso da suficiência dele, então não é sobre mim. Então, como que eu consigo conciliar? Porque não é sobre mim. Por isso que ele diz, lá no início, né? Miserável homem que eu sou. Se eu dependesse do meu braço, da minha sabedoria, do meu jeito de fazer, com certeza não teria uma família fundamentada, com certeza não seria um empresário bem-sucedido, com certeza não seria um pai entendendo os princípios. Então é sobre ele, tudo é sobre ele. Em primeiro lugar, se tu não tivesse esse encontro com Jesus, tu não era nem casado hoje. Provavelmente não. Não, porque Conhecendo o meu gênio, eu digo provavelmente assim, não. Não, e digo assim, tu não era nem casado porque tu não, tipo, oficialmente, sim, talvez sim. estaria levando a mesma vida do mesmo jeito, Da mesma forma. dando um mau forma. exemplo para teus filhos. Sim. E olha só, o encontro com Jesus mudou toda a tua vida. Sim, é outra perspectiva. Né? A minha pergunta, até tu quase que responde essa pergunta, uma parte dessa pergunta que eu ia fazer agora. O que significa para você colocar Jesus no centro da vida e como isso muda a forma como enxergamos o mundo e as pessoas ao nosso redor? João capítulo 2, né? João capítulo 1, versículo 2, diz que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. Ele é o centro. Por que eu vou tentar outra forma se tem a fórmula já correta? A roda está pronta, né? Está pronta. Eu não preciso tentar inventar algo novo se está estabelecido. Ele é antes de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas. Ele é o centro. Aonde que os meus olhos precisam estar voltados, então? Para ele. Quem que é o meu alvo, então? Eu prossigo para o alvo que é Cristo. É ele. Então, por isso que é fácil hoje a gente falar e parece ser tão simples. E a gente vê tantas histórias e tantas vidas hoje destruídas, né? E a gente só diz assim, é Jesus o caminho, a verdade, a vida. Mas parece que nas palavras não tem esse poder. Então, por isso que a gente precisa o quê? Precisa ser testemunha viva. A gente precisa testemunhar com a nossa vida. Ele é suficiente, desde que ele seja honrado nesta vida agora. Desde que, a partir deste momento, a partir de que tu entendeu que ele é o princípio, que nada haveria se não fosse ele, e nada do que tu pensa vai acontecer se não for ele, é mudança de mente. Romanos 12, eu amo esse texto eu ando de trás para frente para trás, em todo o tempo. Eu conversei esses dias com uma pessoa e eu disse para ela a vida inteira na igreja, quase 40 anos, a vida inteira. Mas olhando assim para a forma que ela falava, eu via uma pessoa que ela vive a boa vontade de Deus. E glória a Deus por isso. Na verdade, não vive, experimenta. E às vezes... Só que eu disse para ela assim... É só uma sabe porção. O que me entristece meu coração é que tu está na boa, mas ela não é toda. Tu está presa dentro de uma cultura, dentro de um sistema que tu está vivendo a boa, mas ele tem a boa... Ele tem a agradável e ele tem a perfeita. É o processo. A boa vontade dele é tu ter um encontro. Aí eu vivo para Jesus. Mas agora tem a agradável, que é a suficiência, e a perfeita, que é não vivo mais. Ele vive agora, eu vou aonde, como ele estabeleceu. Não sobre uma doutrina, humanamente falando, mas sobre um conceito, um princípio bíblico. E eu acredito que muita gente que está escutando se pergunta, tá, mas como é que eu vivo isso? E eu creio que o segredo está no Mateus 6,6.
Eu acredito que para vocês também seja quando tu entra no secreto e conhece o Pai. Eu acredito que tu É o Pai, é a revelação do Pai. E uma coisa muito interessante, assim, que a gente fala muito do Romanos 12 e 2, mas, cara, Romanos 12 e 2 começa no Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso... Cara, é um ritual. Ali é o início. É o início. Porque se tu não apresentar o teu corpo como sacrifício, tu não vai viver essa boa, perfeita e agradável vontade. Tu não vai conhecer ela. E o detalhe é o seguinte, pastor. A gente tá olhando para quem tá vivendo a boa, a perfeita e a agradável. A agradável, perfeita. Né? Vamos dar um exemplo aqui, esses salgadinhos que estão aqui, tá? Cara, digamos que aqui tem a boa, a agradável e a perfeita. Tá? Se nós fizer o que Paulo fala ali, seguimos o conselho de Paulo, apresentamos o nosso corpo com um sacrifício vivo, mudamos a nossa mente, nós vamos experimentar. E aí, para viver, é um outro processo que vem depois. E é a constância, e aí é o crescimento, É tu te e submeter. aí é a entrega, e aí é a renúncia. Sim. É tu te matar todos os dias, é tu ir lá pro Mateus 6,6, tá entendendo? Viver o Mateus 6,6 todos os dias. E aí a gente começa a experimentar e viver, né? Então, porque... quem sai do experimentar começa a viver direto na perfeita. É que o experimentar, ele chega a ser disponível a todos, né? Pela misericórdia. Quando a misericórdia de Deus se renova toda manhã, sobre o justo e sobre o injusto, a misericórdia dele se renovou de manhã. Tu experimentou a boa vontade do Senhor. É o que o salmista diz assim, provar e ver de que o Senhor é bom. O provar. Isso. Só que daí tu prova, e é bom. Só que agora, para tu agora viver aquilo ali, daí é renúncia. Daí tu tem que abandonar as tuas velhas práticas, abandonar os teus desejos, abandonar a tua vontade, os teus anseios de alma, para viver, não experimentar, parar de experimentar. Agora eu quero que tu viva. Vem atrás agora até tu entender que só é bom se é bom para mim. Só é perfeito se está perfeitamente alocada dentro do meu propósito. Só é agradável se aquilo que eu estou vendo condiz com aquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo do Velho Testamento sobre isso. Tá? José e Caleb. Eles são enviados numa comitiva para Espionar a terra. conhecer a terra, para espiar a terra. Né? E aí, se não me engano, eram 12, né? 12 espias. Desses 12, se não me falha a memória, a Bíblia vai citar só os dois, né? Josué e Caleb. Porque eles experimentaram e voltaram com um gostinho do que provaram na boca. Então, quando eles falavam daquilo que era da parte de Deus. Sim. Quando quem só experimentou, só botou um pouquinho e não se aprofundou naquilo, ele viveu o raso, ele começou a ver só o gigante, ele começou a ver só as intempéries que tinha ali naquele ambiente. Tem muito gigante, nós vamos ser consumidos que gafanhoto. Daí tu consegue ver as dificuldades, mas tu não está fundamentado na palavra. Não, é a palavra. E por isso a palavra empenhada é a palavra empenhada. Deus empenhou a palavra, viva ela. E por isso que eu entendo que Paulo escreve lá na frente, lá, né? Ele diz assim, ó, rogo, pois, irmãos meus, primeiro apresenta teu corpo como sacrifício vivo. Vai na frente, vai olhar pelos outros lá, te apresenta como sacrifício vivo. Quando Paulo está falando essa palavra, rogo-vos, assim, quando a gente está lendo, né? Cara, parece uma coisa simples, né? Tu tá lendo, se tu parar para ler o texto, vai fazer rogo-vos. Daí ele começa. Tu usar essa expressão, tu nunca vai dizer assim, eu rogo para você. É um grito do Espírito que ele está dizendo. Eu rogo-vos para você. Sabe? É uma palavra gritada. Se tem uma palavra gritada na Bíblia ali, é esse rogo-vos. Parem de viver dessa forma. Eu rogo para vocês. Ele tá pedindo, por favor, experimentem aquilo que eu estou vivendo. Eu rogo para vocês, ele é testemunho vivo, né? Eu sei que aquilo que vocês estão vivendo é raso. Sai deste lugar, vem para cá, vem para perto de mim. Por isso que agora daí ele pode dizer, né? Sejam meus imitadores. Porque o cara dizer sejam meus imitadores... Tem que ser. Então ele tem que estar muito fundamentado naquilo ali. Ele não vive mais para ele mesmo, né? De forma alguma. Bem isso. Eu falei bastante ali sobre casamento, dei várias pinceladas aqui, porque eu quero trazer um assunto que é muito pertinente, que eu sei que tu ama. Amo. Um dos primeiros ministérios assim que tu ativou em ti, eu acho assim, que tu ama fazer. Tu trabalhou em diversas áreas dentro da igreja hoje, dentro da eclésia, como se dizem assim os estudiosos, né? Mas tem algo que queima no teu coração, que é família e casamento. Sim. Né? E quando a gente fala em casamento, a gente não
consegue falar de casamento sem começar a falar em relacionamento. Como Jesus se torna a base de uma família, pastor? Na tua experiência, assim, como ele fortalece esses laços? Eu amo eu acredito que eu amo esta área específica mais do que todas as outras, porque todas são importantes, claro, todas as áreas são importantes, porque eu vejo como o propósito original. Vamos para o princípio de tudo, né? Deus faz um homem, ele viu que tudo que ele fez era bom, inclusive o homem ele fez, mas algo que estava acontecendo com este homem não estava. A primeira vez que apareceu Deus falando não é bom, é que este homem viva só. Então ele faz para ele uma adjuntora, né? Uma auxiliadora, uma mulher que seja idônea para caminhar ao seu lado. Nasce a família, não nasceu um casamento. E esse é o propósito de tudo. Eu tenho uma frase que eu digo que ela quase beira uma heresia. Ô, Juninho, mas eu tenho uma máxima. Fala. Para uma boa revelação, ser boa revelação, ela tem que ter um gostinho, passar pertinho de uma heresia. Senão, não tem graça, né? Tá certo. Mas eu sempre digo assim, cara, Deus não tem... Ele não tem assim, ó... libera. Eu tô pensando em engajamento, vai fundo. Mano, ele não tem propriedade nenhuma, ele não tem responsabilidade nenhuma com casamento. Mas ele tem com família. Uau. E eu explico por quê. O casamento, quando tu pensa em casar... Vamos lá, Igor. Pensou em casar. Primeiro pensamento natural, inconscientemente. Teu pensamento natural. Eu vou casar para ser feliz, viver bem, ser bem servido. Ambos os lugares. Tanto a esposa quanto o marido. Eu quero casar porque eu quero ser feliz. Casamento. O casamento tem esse fundamento. Agora, me diz onde é que tem propósito de Deus nisso, em me fazer feliz. Não tem propósito em me fazer feliz. A felicidade, a alegria é um fruto do Espírito, então não é propósito dele fazer com que tu case para tu ser feliz. Então, ele não tem razão alguma disso acontecer. Então, onde que dá o start de tu entender sobre o propósito de Deus? Aonde tu tira os teus olhos de casamento e entenda a família. Porque família casamento é um lugar para ser servido. O teu entendimento, tu quer ser servido. Quando tu tem um entendimento de família, tu vai para servir. Pronto. Aqui entrou o propósito do Senhor. Aqui entrou o propósito dele. Então, quando tu compreendeu que esse é o propósito de Deus, eu amo esse lugar, cara. Eu amo amar o que Deus ama. Eu amo cuidar do que Deus cuida. Eu amo gastar minha vida no que ele gastou a dele. Por isso que ele deixou esse fundamento para o homem, principalmente, já para sair deste lugar. Ame a tua esposa. Como Jesus amou a igreja e deu a sua vida. Porque eu não quero que tu vai casar para ser feliz. Eu quero que tu morra. Morra para ti. Porque enquanto tu não morrer para ti, tu não entende o que é família. Então, quando a gente pensa família, quando já tem lá 2, 3 filhos. Não, família no momento da concepção do entendimento. Tem gente que tem 10 filhos e só são casados, mas nunca foram uma família. Tem uma casa, mas nunca construíram um lar. Então, isso fez com que eles não conseguissem viver o propósito, porque viveram uma vida inteira. Daí o casamento acabou, se findou. Por que acabou? Porque não entenderam família. Porque eu vivi para ser servido, mas eu não servi. Então, esse é o propósito, esse é o fundamento. Por isso que eu amo tanto este lugar. Deus... E o que é o servir? Daí vamos para o versículo mais conhecido da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para uma família. É a família. Então, Deus faz Eva para Adão, constituiu uma família. Agora, ele está preparando uma noiva para o seu filho. Então, como que eu não vou amar esse propósito, né? Família. Ele tá construindo algo e eu quero construir com ele, né? Tu sabe que muitas pessoas dizem assim... por exemplo, eu sou evangélico, eu vou pro céu. Eu sou católico, eu vou pro céu. Eu sou espírita. Elas se denominam pela religião desse sentido, né? Mas se tu for entender a Bíblia, tu lê lá Tiago, capítulo 1, diz sobre a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E não sei se você já escutou isso antes, Da família da mas fé. o que falta para um órfão? Família. O pai, né, no caso. E o que falta para a viúva? O marido que se constitui representa a a família. Que representa A religião família. é a família. Tudo está pautado na família. Tudo se iniciou
tudo vai terminar. Deus criou uma família, Deus vai buscar uma noiva para o seu filho, revelando uma família. Família. Tudo está fundamentado sobre isso aí. Então, qual é a nossa... A cereja do bolo para qualquer conselho de pastor para um casal? Tu tem que parar de pensar como um casal e começar a pensar como família. Senão, não vai dar certo. Pode dar certo hoje, vocês se acertam. Se não teve a mudança de mente, parar de pensar como um casal e começar a pensar como família, daqui a pouquinho, de novo, tu está querendo ser servido e tu já não ama mais de novo, e tu já não gosta mais de novo, e tu não quer mais de novo, e tu abandona de novo. Então, não existe conselho melhor do que esse. Pare de pensar o casal. Muda de mente. Passe a pensar como o Senhor pensa, família. É isso que ele está pensando agora, é isso que ele está fazendo. Dentro do projeto, esse projeto eu lembro quando iniciou, a gente fez parte lá no início, né? Quando se iniciou. E eu lembro que tu disse, um dia eu sonhei com esse projeto. Uhum. E aí tu deu toda uma ideia, daí a gente pediu pro Guigão desenhar O Guigão ainda. desenhou, o Guigão que desenhou. Aí foi feita aquela capa e tudo. Uhum. Hoje tá bem bonito também, mas Eu na sonhei época... com aquela capa lá. Exatamente. Deus te deu uma palavra sobre isso, né? Sim. Qual foi o testemunho mais marcante que tu já viu através desse projeto do Escola do Casamento? Juninho, se eu for elencar eu vou estar mentindo. Todas as turmas que nós participamos desse projeto, nós temos várias formas, né, que as pessoas chegam. Muitas, inclusive, a gente nem sabe, né, a forma que a pessoa chegou, não conhece a vida delas. Mas a gente consegue ver a cada término de uma turma, assim, 7, 8 casais casando. Mas que já são casados há 10 anos, são casados há 20 anos. Mas entendendo o propósito de família, entendendo o princípio, entendendo honra ao Senhor, que é sobre isso. Então, assim, nós já tivemos inúmeros tipos, mas casais que já estavam separados e vamos fazer a escola. Isso não é a escola em si. Eu acredito ser princípio, cara. Escola. Eu sempre brinco, eu digo assim, para tudo, Juninho, tudo que tu for fazer na tua vida hoje, para vocês estar hoje aqui fazendo esse podcast, vocês ter tudo que vocês saber fazer, como vocês montam cada área aqui, vocês estudaram para aquilo ali, vocês se capacitaram. Vocês foram atrás, vocês fizeram um curso, porque senão vocês não faziam. Então diz para mim assim, como eu vou fazer uma família segundo o padrão do céu se eu não estudar sobre ela? É isso. Como que eu vou ser um modelo daquilo que o Senhor determinou na eternidade para ser? Isso aqui é desse jeito, se eu não me propor a estudar. Então quando ele deu esse nome é sobre isso, é pedagógico. É a pedagogia de Deus, é tu aprender com Ele para que as coisas saiam boas, saiam perfeitas como Ele quer. Então a escola tem esse nome, Escola do Casamento, porque é isso, é a escola do casamento para transformar em família. Porque tu entra numa escola ignorante em muitas áreas, mas tu sai dela não casado, tu sai com uma família formada, tu sai entendendo o propósito de Deus. Tu entrou para aprender. O casamento é a porta de entrada, é a chave que gira. É isso. Então, por quê? Qual é o tema principal da escola do casamento, Juninho? A gente fala sobre isso, né? A gente atrai as pessoas com esse tema e vamos falar sobre família. Daí, qual é? Geralmente, 90%. 90% ou mais. Quem quer fazer? As mulheres. Quem não quer fazer? Os homens. 90 para mais. Nunca menos que isso. Tá bom do jeito que tá, para quê? Deixa assim. Eu que sei. Então deixa desse jeito, deixa dessa forma. A maioria. Então, mas no conceito da mulher, qual é, às vezes, assim, que chega para ela assim, é a última oportunidade. É a última chance. Se Deus não falar com ele, daí não dá mais. Se Deus não mudar ele agora, não dá mais. E daí, quando dá a primeira aula, nós quebramos o castelinho de areia. A aula aqui não é para o teu cônjuge. Já imagino. A aula não é para o teu cônjuge. A aula vai ser
14 semanas para falar de ti. Quem que tu é? Uau. É para falar de ti. É tu desenvolver, tu ser o que o Senhor te chamou para ser. Fazer o que o Senhor te chamou para fazer dentro da tua casa. Então, esposa, tu não é o Espírito Santo. A minha esposa sempre dizia, tu não é o Espírito Santo na vida do teu marido. Tu não é o Espírito Santo na vida da tua esposa. Deixa com que o Espírito Santo faça. Daí eu sempre digo assim, como eu fico em cima, né, eu consigo visualizar todo mundo assim, eu consigo ver todas as cotoveladas, por mais que seja discreta. Porque sempre tem aquela assim, ó, essa foi para ti. Mas eu sempre brinco, né? O pau que dá em Chico dá em Francisca, cara. Então o tempo inteiro... Os cotovelados. Chega, termina o curso sem hematoma para todo lado. O pau que bate em Chico, bate em Francisco, cara. Agora eu fiquei imaginando, agora ele vai mudar, ele vai mudar. Agora ele vai mudar. Quando chega lá, mas é para mim, é para ti. Tem uma frase, tem até um movimento nas escolas que tem lá, o pessoal, Escola da Vida. Escola da Vida. Tudo muda quando você muda. Exato. Olha só como é simples, Juninho. Fala pra mim se não é simples isso. Pra que nós dificultar tanto as coisas? Tudo muda quando eu mudo, quando eu me proponho, quando eu decido, quando eu me posiciono. Há muito tempo atrás eu vi uma mensagem do Duarte, do Cláudio Duarte, e aí ele tava falando justamente sobre isso, né? Daí ele tava falando, colocou um cenário, né, entre um homem que chegava em casa brigando e fazendo um tendel e a mulher só reclamava do marido e o marido bebia e ele chegava em casa bêbado. E daí ela foi se aconselhar com o pastor disse pra ela assim, ó, a partir de hoje, toda vez que ele chegar bêbado, ao invés de bater nele, tu vai cuidar dele. E daí ela fez o primeiro dia e ele continuou. E ela ligou, pastor, tu é louco, eu não vou fazer mais assim. Isso é loucura, eu não vou fazer isso. Ele disse, não, continua. Parece que eu tô vendo na mão, né? E aí foi uns 3, 4 dias. No 4º dia, disse que ele olhou pra ela e disse, tu tá maluca, mulher? O que tu quer? Fala pra mim, quanto tu quer? O que tu tá precisando? O que tá te faltando? Porque o homem é assim. Quando a mulher começa a agradar, a primeira coisa que ele pergunta, o que tá te faltando? O que tá acontecendo? Nada, eu só quero te agradar, meu amor, eu te amo. E começou... No 4º dia, ela começou a liberar palavras de amor pra ele. Por quê? Ela já estava se apaixonando por ele ao cuidar dele. No 7º dia, ele estava constrangido e ele não foi beber. No 8º dia, no domingo, ele foi pro culto com ela. E Jesus mudou a vida deles. Ele deu um exemplo, uma história. Sim, né? sim. Mas se nós for colocar ao longo dos dias, assim... E foi uma das coisas que eu coloquei em prática no meu casamento há muitos anos atrás. Logo que a gente casou, a gente teve alguns problemas e... Tipo, de discussão. Eu queria muito ir embora, a Eliane queria ficar. A Eliane era muito da família. E nós brigávamos muito por isso, assim. E uma das coisas que eu me colocava sempre em prática, eu lembrava dessa palavra. Disse, vou ficar mais um pouquinho, vou ficar por ela. Vou fazer por ela e tal. E às vezes, na verdade, eu não estava fazendo por ela, estava fazendo por mim. Hoje eu vejo que nós saímos na hora certa. No momento certo, no momento exato. Sim, quando era pra ser. Exato. Quando a gente veio pra vir pra esse ambiente, a Eliane, eu sempre digo que ela foi o meu freio, sempre. Sempre quando eu ia fazer alguma coisa, tu presenciou um dia, lembra que o pastor vai embora. Bem louco. Bem louco. Eu disse, pastor, não dá mais, eu não aguento mais, vou embora. Vai embora pra onde, gordinho? Sempre me chama de gordinho, né? Eu disse, vou embora pra praia. Vamos lá trabalhar de segurança. É mesmo? De verdade, segurança e você Uber. Daí ele disse, quanto é que tu gasta pra ir lá e pra voltar, né, cara? E aí a briga nossa, e nós tava brigando esse dia. Lembra que tu foi lá? Foi tu e a Rose e o Eric, de tarde. E daí tu disse assim, gordinho, o que tu quer fazer lá, cara? Teu lugar não é lá, Deus quer te honrar aqui primeiro, cara. Depois tu vai às nações, primeiro fica aqui, cara, resolve tua vida. Daí, não, pastor, não adianta, ninguém bota na cabeça dele. Ele, tá, quanto é que tu gasta pra ir lá? Então eu gasto 100, toma 200 pra te ir lá e ver que não era. E, cara, não é que foi assim. Cheguei lá, o serviço arranjado, cheguei na porta. Eu disse, tá bom, então tá, vou avisar minha esposa. Ele falou, perdeu a vaga. Foi assim, cara. Já voltou. E eu Esse é um voltei sentimento embora, de fuga, né, Juninho? Às vezes o Isso. desespero te faz fugir. E ali era tá sempre acontecendo. a gente entrava nessa briga. Quando a gente foi alugar aqui o espaço e tudo mais, cara, pensa num momento ruim da minha vida. Que eu olhei e fiquei com medo, cara. Que eu era o cara que tinha vontade de fazer as coisas. E eu disse... A que ponto que chegou então, né? Não, olha só. E aí ela disse, não, amor, agora é o momento de nós pisar no acelerador. Sim, agora foi a vaca pro brejo.
E agora foi a vaca pro brejo. E na época nós trouxemos o pastor junto. O pastor disse, cara, eu tava contigo junto no dia que tu recebeu uma palavra. E ela disse, amor, Deus deu a palavra, é Ele que sustenta e não sei o quê. E cheio de liberar a palavra, né? Sim. Rapaz, e daí eu disse, cara, legal, eu vou... Só que é aí que tá, quando tu faz pelo outro, tu tá achando que tá fazendo por ti, tu não tá fazendo pra ti. Tá fazendo pra ti. Porque quem desfruta junto depois com qualidade é você. Sim. Tá entendendo? Então, não é sobre fazer alguém feliz, é sobre ser feliz e desfrutar a vida com alguém que também é feliz. Hoje não tem nada que seja mais constrangedor do que uma pessoa resmunguenta, chata, do lado de uma pessoa que ama. Mesmo sendo... Tu te constrange. Eu falo com propriedade. Eu também. Ô, pastor, e sobre essa questão da escola, como é que faz para participar? Quando começa? Essa próxima turma agora não temos data definida, mas eu sei que começa no mês de julho. Mas no início de julho, o segundo semestre, tá? Primeiro semestre nós temos outros projetos agora. Segundo semestre deste ano já começamos outra turma. Já tem uma pá de gente já para fazer. Gente? Como é que funciona? Não temos limite. Não temos limite. A gente vai querer... Vamos fazer, tem que fazer, é necessário. E qual é a maior lição que tu já aprendeu sobre casamento e família? É viver o propósito. Sabe, Juninho, um dia eu tava pensando, lendo Isaías 55, que fala que os sonhos de Deus são mais altos que os nossos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E isso me deu um start, assim. Por que eu vou querer viver o meu, então, né? Se os pensamentos deles são mais altos, eu vou querer viver os dele. Se os sonhos deles... Olha que eu sonho grande. Mas mesmo eu sonhando grande, independente do tamanho do sonho, os deles são maiores. Eu não quero viver os meus, eu quero viver os dele. Então, a lição que eu entendi foi isso, cara. Eu quero viver não um casamento que eu sonhei, que eu pensei. Eu quero viver o que ele pensou. Eu quero viver o que ele separou para esse tempo, para essa geração. E como eu descubro quais são? Conhecendo ele. Não, relacionamento. Mateus 6,6. É o relacionamento. Não tem outra forma, Igor. Se tivesse uma fórmula, nós todos saberíamos. Mas existe um método. E o método é estar com ele. Não. Por quê? Porque o estar com ele te molda. O estar com o Senhor te constrange. Ele te amassa. Então, não existe outra forma de se eu não estiver com ele, eu não vou conseguir viver. Eu não vou fazer. Eu não vou cumprir o propósito se eu não passar tempo com o Senhor. Porque eu fico pensando assim, se Jesus, que era Jesus, Filho de Deus enviado, ele tirava tempo para estar com o Pai. Ele se apartava dos discípulos, ele se apartava da multidão e passava tempo. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Mas ele, sendo ele ia ter com o Pai, porque ele tinha... Eu acredito daí na minha mente santificada, eu fico pensando assim, Deus deu para ele o que ia acontecer. Tanto que quando ele começou a falar que Pedro lá se arpoou, lá disse assim, é necessário que eu sofra, né? Eles vão me julgar e eu vou morrer. Isso era o fim. Mas tudo aquilo todo o princípio que ele precisava estabelecer, todos os dias, onde é que ele tinha que ir, como ele tinha que ir. Porque todas as vezes que ele, pode ler, toda vez que ele saía do momento de oração, ele chegava nos discípulos assim, vão para lá, vão para cá. Quem está com Jesus tem orientação. Quem está com o Pai tem orientação, sabe para onde vai, sabe o que fazer. Sabe o destino. Sabe para onde está indo, sabe como caminhar. Então não é só o se movimentar, como nós falávamos antes, é se movimentar da forma que ele está se movimentando. Eu já falei sobre isso também lá, né? Tem horas que a melhor coisa que pode acontecer para a nossa vida é o dia mau, é nós parar tudo. Porque se tu tá com o tanque cheio e o carro bom e tu tá andando pro caminho contrário, cara, quanto antes quebrar o teu carro, melhor. Pelo menos tu não vai mais longe. Para logo e ajusta, pede socorro. Não, tu tá indo pro caminho errado, é para lá. Então, tá. Então agora vamos voltar para lá. Então, esse é o método. Tá com o Senhor. Só que muitos hoje ainda estão neste vício. Pastor, ora por mim. Eu oro, irmão. Mas de pouca valia vai ter se tu não tiver o teu tempo de oração.
Eu acredito sim que na orientação, na direção, na graça, na unção que o Senhor deposita sobre uma liderança, mas ela não é o fundamento. O fundamento é Cristo. E é o teu relacionamento com Ele que vai ditar isso, não o meu. Não o meu. Todos nós está lá. Ele abriu essa cruz, rasgou o véu. Ela rasgou o véu para nos dar acesso. Mas não para dar acesso para o sacerdote, não para dar acesso para o pastor, para dar acesso para nós, todos. Então, quer entender sobre propósito, quer entender sobre família, passa tempo com o Senhor. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Perfeito. Até porque tu é um grande exemplo disso, né? Apesar de ser criado num lar cristão, Sim. na infância, depois sai, mas quando volta, tipo, tu não tinha nem noção que tu ia viver o que tá vivendo. Não. Nunca, né? Nem queria. Até hoje não quero, Juninho. Ainda continuo não querendo, mas como já não é mais o que eu quero... Sabe que eu vi, e só que existe uma palavra, cara. E eu vi um vídeo teu, do Maicon e do Elton, mais ou menos 5 anos atrás, na Conferência dos Filhos, lá do Mevan, em Itajaí. Lá em Itajaí. Cara, e eles disseram assim, cara, daqui 5 anos nós vamos ser pastor. Nós vamos estar nas nações. Nós vamos estar nas ações. Mas assim, tirando sarro, né? Viu a palavra que o cara... Tá entendendo? Tem na Cara, sarro, Deus né? não brinca, cara. Não. A gente pode brincar às vezes com as coisas. E eu volto a falar que nem a Dona Rose. Cuidado! Cuida que tu fala. Cuida que tu fala. Tenha cuidado, né? E eu É tava isso aí. olhando... Cara, eu chorei naquele dia que eu olhei o vídeo. Lembrei ali. Foi em 2019. 2019. Conferência lá de 2019. Tá entendendo? Então, eu digo assim, hoje de tarde eu tô dizendo pro Igor, eu tô vendo nós num lugar assim, ó, assado, fazendo tal... Cara, mirando pro alvo, cara. Tá entendendo? Sim. Eu disse, eu já vi o lugar, cara. Cara, isso aqui que nós estamos vivendo, eu já vi. E não é um déjà vu, que nem os caras dizem assim, déjà vu, né? Déjà vu. Sei lá. Tu lembra... Não é. Tu lembra, pastor? Não sei se tu lembra de alguma pregação dessa conferência. Eu tava lá também. Lembra quando o Juscelio. Eu não esqueço dessa Da Figueira. Figueira. E hoje eu olho pra tua vida e eu vejo isso, os frutos, sabe? Eu acredito que assim, essa palavra... ao vivo, foi a maior paulada que eu já ouvi na minha vida, eu acho. Foi aquela mensagem. Aquela mensagem foi loucura. Tu vê? Por isso que eu sabia que tu ia responder essa. Eu também lembro. Vamos deixar depois aqui no link na descrição pra galera assistir essa Tanto mensagem. que, assim, no YouTube. Eu sempre gostei muito do pastor Luiz, né? Ouvi as ministrações dele. Sempre, ouvia demais. E aquele dia nós fomos na expectativa, que eu não conhecia o pastor Danduque, e ele ia estar na ministração. E nós tínhamos ficado assim, não dava 1 quilômetro o nosso hotel para o centro de convenções, onde nós tínhamos ficado. E o pastor Juscelio pregou pela manhã, aquele dia, né? Sim. Foi um culto pela manhã. E à tarde ia o Danduque e à noite o Luiz. Ou vice-versa. Não, é isso aí. Acho que à tarde ia estar o Danduque. Eu queria ver o Danduque, mas o Juscelio já conhecia, né? Conhecia, mas eu não conhecia o Danduque. E quando o Juscelio pregou aquele de manhã, nós fomos para casa, no hotel, caminhando. Cara, a gente não conseguiu ir pro culto da tarde. Porque aquilo lá foi tão... assim, ó, parecia assim que a gente não queria ouvir mais nada, sabe? A gente não queria roubar ou perder aquilo que a gente tinha ouvido ali, porque foi demais. Foi uma ministração poderosa. Muito forte. Estamos indo pra reta final já, tá? Mas acho que dá tempo pra gente fazer mais algumas perguntinhas aqui pra ti. Qual é o versículo que mais te marcou na tua caminhada até hoje? O versículo que mais me marcou, Juninho? Eu tenho 2. Eu tenho um se convertendo e tenho um depois de entender mais Jesus. Primeiro... Tá, então vamos fazer assim, ó. Tu vai falar o primeiro versículo e tu explica por que tu tem 2, tá? Eu vou explicar. O primeiro foi um dia que nós fizemos... a primeira vez que eu fiz eu queria ler a Bíblia toda. Então eu comecei a ler lá em Gênesis e vim vindo. Isso recém-convertido. E cheguei num texto que me chamou a atenção, assim, que me impactou pelo propósito dele. 2 Reis, capítulo 4, a sunamita. Aquele texto que ela fala assim, ela fala para o marido, ela olha para o marido, está passando Eliseu na rua. Ele está passando na rua. E ela olha para o marido dela e fala assim, eis que aquele que vai lá é um grande homem de Deus. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero falar, mas que as pessoas possam ver Deus na minha vida.
Isso eu estava no meu processo de conversão. Estava assim, no primeiro amor, sabe? Aquilo que a gente fala, o primeiro amor. E eu disse, é isso, é para isso que eu vou viver. A partir deste momento agora eu quero viver para este fundamento. Para as pessoas ver Jesus, conhecer Jesus através de mim. Que eu não preciso falar, mas que as minhas ações, que as minhas práticas, que a minha conduta, porque ele só passou por ali. A minha conduta mostre Jesus. É isso. Então esse foi, eu tenho esse texto assim como um texto chave de posicionamento quanto a um filho de Deus. Porque eu me converti, fui para a igreja, me batizei e mesmo pós-batizado ainda vivi uma vida revelia, uma vida de qualquer forma. Mas esse texto foi um posicionamento para mim. Eu quero ser igual a este homem. Eu quero viver segundo isso aqui. Esse é o primeiro contexto. O segundo foi as nossas crises existenciais, né, Juninho? As crises existenciais da gente de querer que as coisas se submetam ao teu desejo. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou andando sobre esse princípio. Eu tô tentando se parecer com esse homem. Mas as coisas parecem que tem aquelas artimanhas do inimigo que tenta nos... E daí o texto de 2 Coríntios capítulo 12, que Paulo tenta convencer Deus a tirar um espinho da carne. E daí o texto-chave para mim é a tua graça, a minha graça te basta. Então esse é um texto. O primeiro, eu quero se parecer com Jesus, que as pessoas possam ver Jesus na minha vida, na minha conduta, nas minhas práticas, na forma que eu lido com a circunstância da vida. Jesus, como Jesus faria? Eu sempre brinco com isso aí, né? Quer responder um questionamento na tua vida? Coloca Jesus na conversa. O que Jesus faria aqui? Como Jesus faria? Eu posso fazer isso aqui, pastor? Jesus faria? Eu acho que não, então não faz. É bem mais simples de viver, né? Tu lembra um dia, contei hoje pro Igor. Eu falei, eu sempre me aconselhar com o pastor. E na época também era pastor ainda, né? Mas eu sempre tive a tua figura, assim, além de um grande amigo, um irmão, alguém que sempre me apoiou, um pastor. E na época, eu cheguei pra ele e disse assim, Emerson, olha só. Cara, o que tu acha, assim, eu trabalhava com design gráfico, eu disse, o que tu acha? Eu senti que, eu acho que é pra mim parar de trabalhar com esses programas pirata. Então, por que não parou ainda? Eu disse, mas vou perder o trabalho, não sei o quê, daí é muito caro pra comprar e não sei o que. Cara, mas tá errado? Tá errado. Então, para. Simples. Esses dias eu escutei de um palestrante, ele dizendo assim, tu quer saber qual caminho seguir? Pega uma moeda e bota cara ou coroa. Aí tu diz assim, cara vai pra cá e coroa vai pra cá, né? Daí ele diz assim, então joga. Quando tu jogar, o lado que tu torcer, é esse que tu tem que seguir, ele falou, né? Mas eu gostei mais desse conselho. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Muito melhor do que tu tentar a sorte. É verdade. Bem melhor. E sem contar que ele... está todas as respostas nele. Não, e eu volto lá no galetinho do domingo de manhã. É melhor obedecer do que sacrificar. Rapaz, nunca comi um galeto tão gostoso. Tão saboroso. Mas esse foi o fundamento assim, que me fez parar para compreender. Paulo rogou, eu rogo, que é outramente um mensageiro de Satanás. Ele tá me esbofeteando. Tira esse espinho da minha carne. E a resposta foi tão simples. E daí, traduzindo do minha graça te basta, eu sou suficiente. Se tu tem a mim, não importa o espinho, não importa a circunstância. Então esse é o balizador da minha vida, né? Por que isso? Eu estou fazendo certo. A tua graça me basta, Pai. A tua graça me basta. Teu favor imerecido, eu nem merecia estar aqui, então basta a tua graça, basta a tua presença. Tu és suficiente. Então, se pareça com Jesus e entenda que a graça dele basta. E o resto é resto. Uau. Perfeito. Que podcast, Igor. Uau. Que podcast, hein, cara. Tá Vai chegando na reta final. Falou demais, eu acho. Tá na reta final. Bom, por mim, eu ia muitas outras horas ainda, né? Mas eu quero só te agradecer, dizer pra ti que pra mim foi uma honra
estar sentado mim nessa também. mesa contigo aqui. Igualmente. E deixar um espaço agora para te liberar uma palavra, né? Igualmente, mano. Como acho que iniciamos o assunto, vamos encerrar com o mesmo. Eu não tenho outra forma de nós conduzir sem que nós tenhamos esse encontro. Conduzir a nossa vida. E se eu poderia deixar uma palavra para quem vai ouvir, independente do lugar, busque conhecer o Senhor. Esqueça, pare tudo que está fazendo. Mas eu conheço de ouvir falar, eu vou na igreja. Não estou dizendo para ti ir na igreja. Mas eu não gosto de ir na igreja. Não estou dizendo para ti ir na igreja. Estou dizendo para tu conhecer o Senhor. Conhecer, ter um encontro com Ele. Porque esse é o fator predominante da nossa vida. É o determinante, na verdade. Né? Conhecer o Senhor. E no momento que tu te dispõe a conhecer e prosseguir em conhecer, como diz o profeta Oséias, né? Conheçam e prossigam em conhecer. Porque não é só o experimentar, é o além. Nós temos uma palavra para este ano, Juninho. Eu vou compartilhar contigo e com quem vai estar ouvindo. A palavra de 2025. Todo mundo gosta de ter uma palavra nova. E nós não temos isso de ter uma palavra para um ano. Mas foi um insight que Deus deu para o Felipe Fiore. E ele comunicou conosco, falou na nossa mesa, lá um dia nós conversando, falou sobre isso na abertura de uma reunião lá na igreja. E é o que o Senhor está chamando. Não, eu acredito que não é sobre Atos ou sobre Emerson, é sobre a igreja dele. Ele está chamando para lugares mais profundos. Essa é a palavra para nós mergulhar. Uma palavra para mergulhar, profundidade. Não tem palavra melhor para mergulhar, né? Entrar em lugares. Eu sou hoje, eu me considero assim um apreciador de leitura. Eu gosto de ver, eu gosto de ler muitos livros, aprender com esses homens que já viveram, que já estiveram em lugares que eu não estive, que já experimentaram coisas que eu não experimentei. E eu gosto de aprender com as experiências deles. Mas eu com isso, com essa palavra que foi liberada, o que eu aprendo e o que veio no meu coração é, independente do que eles já viveram, independente do que eles já viram, tem algo novo. Eu estou fazendo coisas novas e ele está fazendo todo dia. Então, Juninho, foi muito bom o que eu vivi nesses 14 anos entregues ao Senhor, desde que eu entreguei a minha vida a Ele. Foi muito bom. Não tenho nenhum milímetro de queixa mesmo, assim, não tem nada. Mas eu sei que tem coisas muito maiores no Senhor. Tem coisas muito mais profundas. Então, eu vou liberar essa palavra para quem ouvir. Mergulhe. Vá até no mais profundo. É a mesma quando a gente mergulha numa piscina, no mar, independente do lugar. A grande questão é tu mergulha, tu não ouve mais as vozes internas. Né? É esse lugar que Deus está chamando nós. Né? Mergulhar tão profundo nele que não interessa o que o mundo está falando. Não interessa qual que é o preço do dólar. Não interessa qual o governo terreno está no comando. Não interessa. Interessa o que ele está falando lá embaixo. Interessa o que ele está comunicando para nós, para esse tempo. Então, há um tempo, às vezes, nós queremos colocar a nossa confiança ainda no homem. Nós queremos colocar a nossa confiança num presidente. Nós queremos colocar a nossa confiança na monetária. Nós não nos esquecemos que é ele, é sobre ele. É sobre o que ele está fazendo. E se nós esperamos ainda que nós teremos dias melhores, então nós temos mais perdido ainda, porque daí nós não conhecemos ele. Por quê? Porque quando se aproxima os dias do fim, as coisas não vão ficar boas. As coisas não vão ficar boas. Só que nós temos que estar preparados para esse dia, mas a gente vai ter que estar mergulhado profundo nele. Profundo nele, porque hoje o grande mal desses últimos dias não é a maldade, é o amor se esfriar. E é diferente. Porque tem muita gente boa, mas não tem amor. Então a gente acha assim que as pessoas maldosas é o mal. Não, não é. É não ter amor. A gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo bem, mas se não tiver amor, será como um sino que retine. Eu sempre digo que o amor ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. Deus é amor. Deus é amor. Está na Bíblia. Deus Sim. é amor.
Então, tudo isso, Muito pontual. Nossa. a profundidade que tu fala, Sim. é amor. É amor. Tu consegue, tu sente, entendeu? Não é só uma palavra, tu vê que a pessoa vive isso de verdade, então... Tu pensa assim, ó, se a gente imaginar Mateus 24 que fala, né, que pela iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. Então o grande mal desses últimos dias é isso, é a falta de amor, não é as pessoas ruins. Então assim, porque olha só, essa pessoa ruim, não, o que vai multiplicar é a falta de amor. E só vamos então ter este amor mergulhado no amor, encharcado de amor, cheio de amor. E o amor é servir. O amor não é ter, o amor não é receber, o amor é servir. Foi o que Jesus nos chamou, nos comissionou a ser. Vão e façam discípulos de quem? Discípulos de Jesus, de fazer o que ele faz, de ser amor, de cuidar, de entregar sua vida. E hoje, infelizmente, o que a gente vê hoje? Egoísmo, egocentrismo, singularidade, eu penso em mim, da minha forma, do meu jeito, e eu posso ser uma pessoa boa. Por isso que ser uma pessoa boa não é o fundamento. Eu sou uma pessoa boa, faço tudo certinho, vou para o céu. Vou ser salvo. Não, o fundamento está em amor. Tudo se fundamenta no amor. Permaneçam essas três, a fé, a esperança, mas o amor, o maior de todos é o amor. Então, que seja esse tempo, que seja um tempo de nós mergulhar nessa fonte de amor, para que nós possamos sair dali exalando amor. E é por isso que o amor tudo suporta. Né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E mais um conselho de Paulo para terminar. Para a liberdade, Cristo te libertou. Não tornes a um jugo de escravidão. Seja livre. Seja livre. Né? Bem Mas assim. a liberdade não está nele, a liberdade é ele. Uau. A liberdade é ele. Que podcast. Cara, e agora? Foi bom. Tá. Muito, muito, muito top mesmo. Pastor, pra mim, uma honra enorme. Pra mim também. Poder te receber aqui. Tá? Então, Amo vocês. uma pessoa que sempre apostou em mim. E hoje eu vejo se cumprindo aquela palavra, né? Dos 200 lá realmente. Quanto que é, Geninha? 100? Eu vou te dar 200. 200 então, para te ter certeza que não é o momento de tu ir embora. E não era mesmo, Sim. de fato. E hoje a gente está vivendo muitas coisas. Deus nos apresentou muitas pessoas, nos levou para muitos lugares, né? Eu sou um homem de muitas crises. Tu sabe disso, tu me conhece muito melhor que ninguém. E início do ano agora, o Senhor me ministrou com uma mensagem que eu ouvi há muito tempo atrás. Sabe aquelas mensagenzinhas de Facebook, aquela que a pessoa escreve um textinho do copo com água, né? Sabe, parece que lugar nenhum é bom pra gente. A gente entra num lugar que a gente... Pega teu copinho e caminha. E aí a gente acha que a profundidade, na verdade, é ego. É ego. Sabe? Porque Jesus, sendo Jesus, serviu a todos, indiferente. Eu lembro de um episódio do The Chosen, eu gosto muito dessa série, que o Mateus vai reclamar com Jesus de Pedro e Pedro vai reclamar com Jesus. E aí Jesus olha para os dois e diz assim, tá, mas não foi tu que errou primeiro? Os dois erraram, tá entendendo? Sim. Então a gente sempre vai ser errado. E a reflexão do copo com água é isso, é a gente olhar pro copo com água, tá? E não perder o foco. Eu vou parar de falar. Mas eu acredito que seja um tempo de nós realmente deixar Jesus nos lavar por completo, né? Porque quando Jesus pega as suas ferramentas de trabalho, uma toalha, uma bacia, ele vai lavar os pés, né? E daí Pedro se arpua, né? Por quê? Isso não é simples o que ele está fazendo ali. Na verdade, tu nunca quer que Jesus lave a tua sujeira. Não, encosta só no que é limpo, no que está visível, no que os outros vê. Mas quando eu vou lavar os teus pés, ele está dizendo assim, se eu não lavar os teus pés, se eu não tirar a sujeira de ti, tu não pode ter parte comigo. Então, ele é muito pontual. Esse é um tempo de nós entregar a nossa sujeira para Jesus, para que ele nos purifique, para que daí nós possamos ter parte com ele nesse tempo, né? Verdade. Porque muitos querem caminhar com Jesus, mas não querem deixar ele lavar os pés. Para ele ter parte com ele, tem que deixar ele limpar tudo, cara. Lavar por completo, que senão... Então, hoje o nosso maior ponto de sujeira é o nosso coração, aonde a gente armazena todos os nossos lixos, né?
É ali, é no centro da nossa vida. Então, o que faz com que a gente peque não é o que entra e é o que sai pela nossa boca. Mas o que sai? Sai o que está aqui, cara. Então, se nós deixar o Senhor purificar, se nós deixar Ele pegar a toalha e a bacia dele, purificar o nosso coração, vai sair só coisa limpa, vai sair só coisa boa, vai sair amor. Porque Ele tocou, né? E se Ele tocou, tá limpo. Uau. Igor? Fechou? Não tem nem o que falar, mas... Satisfação, pontual, tudo. Antes de tu encerrar, fazer teu encerramento aí. Satisfação, meu amigo. Satisfação mesmo, tá? Muito bom estar com vocês. O Igor conheço há pouco tempo, né? Há menos tempo que o Juninho, principalmente. Temos umas histórias meio violentas, né? Nossa. Falávamos antes de começar. Já saímos evangelizar de Kombi. E fizemos para a honra e glória do Senhor. Amém. Mas isso serve E no secreto, ninguém... No secreto. Ninguém viu, ninguém... Simplesmente pegava uma Kombi velha e saía para falar de Dá os Jesus. cachorro-quente, quando Cachorro-quente, acabava os café preto. cachorro-quente, dava as Dava roupas. roupa. Então, mano, satisfação, tá? Muito bom te ver feliz, cara. Amém. Muito bom te ver com esse sorriso no rosto, tá? Amém. Que o Senhor te preserve esse cara fundamentado. Isso tá? não tem preço. Que seja um tempo, que seja uma nova estação na tua vida, tá? Amém. Quero declarar uma nova estação na tua vida. Que tu possa viver a plenitude da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Uau. Tá? Toda palavra que tem empenhado sobre a tua vida, que venha se cumprir nesses dias. Amém. Então, o meu conselho para ti é mergulhe mais profundo. Tá? Mergulha mais profundo que as crises do lado de fora vão cessar na tua vida. Amém. Amém. Tá, meu mano? Te amo, tá? Também te amo. Obrigado, Igor. Tamo junto. Tamo junto. Realmente, vamos passar. E pra você que nos acompanha até aqui, o pessoal mandando mensagem ali, acho que o Jonas, o Patrick, mandando um oi aqui. Gente, sensacional. Um abraço pra todos vocês aí. E pra você que nos acompanhou até aqui, lembre-se, Jesus é suficiente. Não importa a fase que você esteja vivendo, Ele pode te trazer paz, direção e propósito. E se algo tocou você nesse episódio, compartilhe com seus amigos, familiares, espalhe essa mensagem, seja a luz onde você estiver. E não esqueça, né, Igor, de compartilhar esse episódio com quem precisa ouvir essa mensagem. E também seguir a gente no Instagram, Pastor Emerson Gomes, @Pastor Emerson Gomes. Emerson Gomes. Ministério Atos 29, Igreja Atos 29 no Instagram. Escola do Casamento tem também Instagram ou é junto com a igreja? Dentro da página da Dentro igreja. da página da igreja. Cara, vai conhecer o perfil da Atos 29 que você vai se apaixonar. Excelente, Pensa, tem palavra, tem a movimentação na igreja, mas é um perfil muito completo. Indico você. Quer um tempo de entretenimento bom? Perfil da Atos 29 está sensacional. Siga também no Instagram o nosso podcast Produtivamente. Senhor Júnior Ribeiro, SR Júnior Ribeiro, @Igor Rig e também a produtora Desígnio. E também tem o nosso site para você conhecer melhor o nosso trabalho. E em breve, gente, muita novidade chegando por aí. Se você quer produzir o seu podcast, está chegando o momento. Então já se prepara, já tem fila de espera, né, Igor? Sim. Já tem um pessoal pedindo informação, quer saber como é que funciona, então aproveita e já acessa lá o site da Desígnio, www.produtoradesignio.com.br. Isso aí? Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e que Deus abençoe a sua vida. E quando tudo parece incerto, lembre-se, Jesus é suficiente. Nath.